Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que todos estejam bem. E antes do vídeo começar, se você gostar do conteúdo, deixa o seu like, porque isso me ajuda demais. E se você for novo por aqui, se inscreva, assim o YouTube te enviará mais conteúdos como esse. E caso queira apoiar o canal e ajudar o criador de conteúdo, considere se tornar membro do canal. Os preços são bem acessíveis e você ainda aproveita de todos os benefícios. Recado dado, vamos pro vídeo. E, pois é, vamos lá. Pela 528ª vez, o Monark conseguiu virar Trend Topics no Twitter e arrumar mais um motivo para as pessoas que já não simpatizam muito com ele o odiarem ainda mais. Apesar de eu ter a sensação de que ele tá cagando pra isso. Com o passar do tempo, o Monark se tornou aquele cara que a gente espera literalmente qualquer coisa. Ao ponto de que se eu dissesse pra vocês que ele falou que transar com animais não deveria ser crime, vocês provavelmente não ficariam surpresos. E que coincidência. Foi exatamente isso que aconteceu. Tudo aconteceu em um dos episódios do Monark Talks, o podcast que o Monark tem lá na Rumble, que é um site de vídeos assim como o YouTube, mas bem mais escondido e provavelmente é a única rede social onde o Monark ainda não foi banido. Nesse episódio em questão, ele recebeu um cara chamado Renato 38, e ao contrário do que o nome sugere, ele não é um instrutor de tiro ou um ex-policial da rota. Na verdade, ele é só um red pill maluco que ensina a mexer com criptomoedas, especificamente com o Bitcoin. Quem conhece o Paulo Cogos ou conheceu o Mário Schwartzman ou algum desses malucos vai saber que tipo de cara que a gente tá falando. E foi basicamente nesse episódio onde toda a polêmica aconteceu. Como eu disse, o Renato 38 não é um cara que bate muito bem das ideias. E em um ambiente onde ele tem um microfone, milhares de pessoas escutando ele e o Monark dando toda a liberdade possível, é óbvio que o resultado seria algum assunto mais radioativo do que os reatores de Chernobyl. O nosso amigo Renato aproveitou todas as oportunidades possíveis para expor as suas ideias insanas ao mundo, e em poucos minutos ele conseguiu ser homofóbico, machista, preconceituoso e principalmente imbecil. Se eu me revolto contra a realidade das coisas, eu tô me revoltando contra Deus, não é isso? Eu tenho que aceitar a realidade das coisas, não é isso? E me comportar. Eu posso, por exemplo, eu gostaria de ser uma mulher. Eu gostaria de, não é isso? Vou ser uma mulher porque eu gostaria de ser uma mulher. Se cortar fora meu peito, eu vou ser uma mulher? Eu vou ser um eunuco. É um eunuco. Eu vou ser uma mulher, eu vou parir? Eu vou ser uma mulher? Você não vai menstruar, não vai... É isso? Não. Você acha que é uma coincidência a imagem do Beelzebub lá do Baphomet ser um travesti há mais de 1000 anos atrás? Já era teta e pênis, não? Não, tipo não, um teta bode? e pênis, teta e pênis ou não tem? Porque ele quer tudo. Ele quer o que não pode, não é isso? E aí você deve estar pensando, porra, quanta merda ele falou, o pessoal deve ter caído em cima demais por causa desses cortes. E é aí que você se engana profundamente. Apesar de tudo isso que a gente viu, nem de longe esses foram os motivos pro episódio virar polêmica aqui na internet. Dá pra dizer que tudo isso foi só um prelúdio da merda que ainda estava por vir. Na verdade, o que viralizou e tornou esse assunto relevante foi um trecho onde o Renato começa a falar sobre atividades sexuais com animais. E o Monark meio que concorda com o que ele diz. E bestialismo, você tem alguma coisa contra o bestialismo? Tem aumentado 10 vezes mais que o homossexualismo. Tipo, sexo com animal? Inclusive na Espanha agora virou lícito com mulher, homem é né? crime. Zoofilia é o nome disso aí, né? Olha, eu acho que, eu acho nojento pra caralho mas, sinceramente, eu não acho que o Estado devia prender essa pessoa. Também acho que no Estado não devia prender. Bode, tá eu ligado? acho que o Estado não devia se meter em absolutamente nada. Não existe crime sem vítimas. Não existe crime sem vítima. É ilegítimo o Estado se meter em qualquer relação que ninguém tá sendo prejudicado. Foi basicamente isso que você ouviu. O nosso bagre Renato disse que sexo com animais é um crime sem vítimas. E o Monark disse que acha nojento, mas que o Estado não deveria prender uma pessoa que transa com um animal. E eu tenho uma teoria para explicar o porquê disso. Porque especificamente esse trecho foi alvo das críticas e todo o resto meio que passou batido. E não é pela obviedade dos caras estarem defendendo uma parada que é crime em 192 países. Quando a internet vê um cara meio louco que nem o Renato, é meio que consenso que a gente vai deixar o maluco no cantinho falando os absurdos dele pra outros malucos. Pelo menos assim eles ficam quietos e não enchem o saco de ninguém. E também, ninguém se importa em debater ou reeducá-los porque dá pra saber quando o cara já tá tão submerso nessas ideias que provavelmente não vai ter mais salvação. Então, poderíamos deixar 10 caras desses com 10 microfones discursando os absurdos que quisessem durante horas. E a internet meio que cagaria pra isso, até porque a gente já sabe o que esperar deles. Por mais que eles digam algo muito absurdo, provavelmente a gente não vai ficar surpreso. Mas no caso do Monark é um pouco diferente. A maioria de nós sabemos que ele não é um cara literalmente louco que nem esses caras. E eu até apostaria que o Monark é alguém que tem genuinamente um bom coração.
Japão. A Dá gente pra fazer? consegue o Dá pra núcleo? fazer A gente amanhã. consegue esses 8 mil, Igor? A gente Amanhã. consegue? Acabou. Você Aí vai acabou ser de o conseguir núcleo do Flow. No Capão. Parabéns. O No núcleo Capão, acabou de conseguir, no Capão. Tá fechado? Tá fechado. Faz o 8 mil corte. reais. Gente, Mas tá lá- é sério, hein? Pô, e se É ele sério. fizesse Bom. os dois? Sé- Se fosse os dois. Eu Dois acho que o quê? tinha que ter a opção de judô É, e vamos outra fazer, opção vamos fazer Faz os dois, os a gente dois. bota um pouquinho mais. Você precisa de quanto? 16? 16 mil? No máximo. No máximo. Garantido. Pra gente atender 150 crianças. Tá feito. É por E, isso ó, vou falar que no pra vocês, começo da conversa eu eu não- falei, por que você não é uma pessoa de bem? Você pode ter várias ressalvas quanto à inteligência dele, sobre as ideias libertárias e outros pontos, mas acho difícil que exista alguém que acha que de fato o Monark é uma pessoa ruim, e por isso é tão incômodo quando a gente vê ele falando ou apoiando esse tipo de ideia estúpida, porque eu acho que no fundo todos nós sabemos e esperamos que o Monark seja muito mais do que isso, e quando a gente vê ele apoiando ou pelo menos respaldando essas ideias idiotas como a desse caso, a gente fica incomodado, porque parece que ele se esforça pra falar a merda mais idiota possível sobre um assunto muito delicado. E geralmente o Monark sequer defende a ideia idiota em si que está sendo debatida, mas ele defende que as pessoas tenham o direito de defenderem o que quiserem. E Monark, a gente já entendeu isso, a sua famosa frase de "as pessoas têm o direito de serem idiotas". A gente realmente já entendeu isso, você não precisa ficar dando exemplo toda semana como ser um idiota. E eu imagino que nem seja por maldade, eu até acredito que você de fato repudia essas ideias que são colocadas em pauta, mas você não quer que as pessoas que acreditam nisso genuinamente sejam punidas pela lei. Esse é basicamente o ideal de liberdade que o Monark tem e o que faz ele falar muitos absurdos durante todos esses meses. Mas enfim, alguns dias se passaram desde aquela polêmica sobre zoofilia e o Monark se pronunciou novamente no seu podcast, e dessa vez sim, eu acredito que ele tenha se expressado melhor. Eu sei que existe muita gente de fazenda chucra, entendeu? Que acaba cometendo umas paradas nojentas dessas sem querer. Eu acho isso algo legal, algo que eu promovo e eu acho que deve acontecer pra caralho. Não, não é. É algo que eu acho repulsivo, de certa forma, nojento. É um bicho, você quer meter o pau num bicho, isso é nojento. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que eu não acho prudente da sociedade a gente retirar essa pessoa e colocar ela na cadeia porque ela cometeu essa parada nojenta, entendeu? Pode multar ela, pode proibir ela de, sei lá, ter animais pro resto da vida, mas não acho que pro Estado vale a gente gastar dinheiro mantendo essa pessoa presa só porque ele comeu um bode. Eu não acho que é a ameaça pra sociedade maléfica do mundo ao ponto que a gente tinha que ocupar a cadeia com esse cara. É só isso que eu falei, entendeu? Eu não tô falando que... Você não disse que os caras não tem que ser punido. Sim, Você só falou que talvez se prender não seja a melhor opção. sim, exato. Eu tô falando isso, ó. Pô, multa o cara, deixa ele não ter mais animais, porque ele não consegue se controlar em animais. Ok, mas não é prender o cara, só isso que eu acho. E aí os caras vão pegar e falar que eu sou a favor da zoofilia. Tipo, tem que ser muito burro. E eles não são burros, eles sabem que eles estão fazendo uma distorção proposital pra tentar atacar a minha imagem constantemente. Cara, como eu gostaria que você se expressasse assim todas as vezes que você estivesse falando sobre assuntos delicados. Dessa vez, fica claro que você não concorda com a prática da zoofilia e acredita que devem haver punições para pessoas que façam esse tipo de coisa. Nesse trecho, sim, você foi claro e coeso nas ideias e não deixou brecha para más interpretações. Quando você fala o que falou de forma rasa e idiota, ainda mais com o histórico que você conseguiu aqui na internet, não é imprudente da parte das pessoas retirarem determinado trecho e chegarem à conclusão de que de fato você está apoiando um crime. Você pode dizer que é apenas perseguição, que tiram de contexto ou qualquer outra coisa, mas na verdade que talvez seja difícil de aceitar e que você muitas vezes não se comunica bem, não deixa claro os seus pensamentos sobre esses assuntos delicados e abre muitas e muitas brechas para as pessoas chegarem às conclusões que elas quiserem. Quando você tem um maluco como o Renato do seu lado falando tanta merda uma atrás da outra e a sua única frase é dizer que eu acho nojento, mas não acho que o Estado devia prender essa pessoa. Não é nada injusto que as pessoas cheguem à conclusão de que você está concordando ou no mínimo endossando a ideia de um crime. Enfim, eu não acredito que o Monark seja uma pessoa ruim ou que defenda essas ideias idiotas, mas também é ingenuidade da gente acharmos que tudo é culpa do Twitter e sempre pegam as frases fora de contexto para cancelar ele injustamente. E no fim, Monark, seja responsável pelas suas falas, entenda o peso dos assuntos que você está debatendo e seja claro na sua
suas ideias. E principalmente, para de se entupir de maconha durante um programa quando o seu convidado tiver um QI abaixo de 15. E finalmente, a gente chega ao final de mais um vídeo. Eu tô muito feliz que você tenha chegado até aqui e espero que tenha gostado do conteúdo. E se você tem uma ideia diferente da minha, use a aba dos comentários, com muito respeito pra gente poder debater as ideias. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem todos bem, até o próximo vídeo e valeu!